Encontramos muitos líderes que estão no ministério cristão por motivações erradas. Uns estão por dinheiro, outros por status. O líder deve reconhecer com franqueza qual a sua verdadeira motivação de estar em um ministério cristão, levando em conta que todas as coisas Deus pedirá conta. Os psicólogos, desde há muito tempo, têm dito que a consciência da importância da motivação. A motivação é também um tópico vital na liderança. Atualmente as pessoas questionam a sabedoria das decisões dos seus líderes por haverem sido mal impressionadas pelos motivos errados de líderes anteriores. Eles só visam os seus próprios interesses, todos eles são iguais, ninguém pode confiar neles. Então, como mudar isso? Se alguém parece obter sucesso, as pessoas criticam como segue. Se você realmente o conhece, saberia porque ele está agindo assim desse modo. Se colocamos em dúvida o motivo das pessoas. Então, nesse caso aí, é muito interessante que o líder seja franco. A franqueza, ela vai ser muito importante também no trabalho que está sendo executado, até porque, como foi falado aqui, Deus vai pedir conta. Todo o trabalho que está sendo executado, Deus vai pedir conta. Então, quando o líder está fazendo algo por interesse e não pelo reino de Deus, que isso envolve ganância e outras prioridades, logo ele vai ser desmascarado. Não fica por muito tempo. Uma hora a máscara vai cair. Mas graças a Deus que Deus tem levantado grandes líderes e líderes com uma prioridade que é fazer em prol do reino. E é interessante porque todos esses que priorizam o reino nunca passam dificuldades. Deus da providência sempre abençoa esses líderes. Depois nós vamos ter a questão da autoridade. Atributos do líder cristão. A autoridade. Sem princípios morais absolutos, necessariamente a autoridade ruirá por terra. Devemos ter em mente que Deus é a fonte de toda autoridade. Como líderes cristãos, precisamos nos submeter à sua autoridade. A obediência à supremacia e à autoridade de Jesus é o que nos autentica como líderes. Então, neste caso aí, é também uma razão pela qual nós tenhamos em mente de que toda a maior autoridade, ela emana de Deus. Depois nós vamos ter o líder cristão e as estratégias. Bons líderes têm uma estratégia. É bom lembrarmos que essa estratégia compõe-se de objetivos, alvos, prioridades e planejamento. Vamos falar rapidinho sobre cada um deles. Por exemplo, um líder que tem objetivo, os propósitos básicos da organização. Segundo, alvos, as maneiras específicas através das quais os propósitos da organização poderão ser cumpridos. Prioridades, os fatores que determinam quando e por quem as coisas se realizam. E, em último lugar, planejamento, o processo usado para atingir os alvos. Então, são itens importantes, importantíssimos aí nas estratégias que são montadas. Na questão dos atributos do líder, nós temos ainda o amor. As amizades mais profundas geralmente não são cultivadas entre os líderes e trabalhadores. Devemos encontrar sempre boas ocasiões em que possamos demonstrar àqueles a quem trabalham que eles são mais importantes para nós do que as tarefas que precisam ser levadas a efeito. Compartilhamos com você 6 atributos do líder cristão que desejam um bom êxito das atividades de liderança cristã e sejam de grande efeito para evitar futuros problemas de enfraquecimento aí na liderança. Então é muito importante que em tudo seja feito com amor. Resolvendo os conflitos na igreja local. Conflitos de
ordem pessoal. Cristo nos ensina qual deve ser a nossa atitude em ação a ser tomada quando alguém peca ou erra o alvo. O fato é que não devemos criar um problema maior do que realmente seja. Não devemos ampliar a questão além do necessário, nem ficar resmungando ou contando a todos o que se passa. Devemos imediatamente até a pessoa envolvida, confrontá-la com a verdade sobre seu erro, mas sempre com uma atitude cristã de amor, e isto é importante até para a segurança do próprio liderado. É importante lembrar de que todos os conflitos, seja eles qual forem, muitas vezes esses conflitos chegam até na igreja e tem que ser cortado o mal pela raiz. Agora é muito importante de que todo denunciante, aquela pessoa que vem trazer uma denúncia, ou até a pessoa que apresenta um fato, que seja provado. Não adianta trazer, às vezes acontece muito de pessoas que chegam e dizem assim, eu fiquei sabendo que fulano tomou uma atitude X e essa atitude trouxe um problema sério e essa pessoa acabou pecando. Me falaram. O achismo não deve existir dentro da questão da liderança. O líder, ele nunca vai tomar uma atitude, ele nunca vai tomar uma ação em cima de achismo. Não, necessariamente. Não. Todo denunciante ele tem que provar aquilo que está sendo falado. Uma outra coisa importante, aproveitar a oportunidade para dizer para os alunos, que uma coisa que nós devemos aprender é guardar segredo. Às vezes as pessoas chegam e confessam um determinado erro. E dentro daquele argumento de erro que foi passado, a expectativa que a pessoa tem é que fique ali em segredo. Então, cada caso é um caso. Nós temos casos que devem ser resolvidos com a Assembleia Geral, plenário da igreja, Cada caso é um caso. Mas existem situações em que, para evitar um mal maior, deve ser guardado segredo. Então, essa é uma prática que o líder deve. O líder que ainda não aprendeu a fazer isso, ele tem um ministério totalmente fracassado, porque ele perde o crédito. As pessoas muitas vezes vão dizer assim, olha, não conte nada para o líder fulano de tal, porque ele espalha, ele não guarda segredos. Então, isso é um comportamento antiético. Todo líder de boa formação na sua conduta, uma das coisas que ele aprende é ter segredos, guardar segredos. Nem tudo deve ser falado. Fale com amor. Quando acontece de um dos nossos irmãos ou irmãos na fé nos atacar ou ofender, a atitude mais sábia e correta de todo cristão deve ser ir até a esse ofensor e, apesar de ser por vezes muito difícil de agir assim, ter coragem para pedir perdão ao ofendido. A gente sabe que não é fácil fazer isso, mas necessariamente, biblicamente falando, é que se eu estou ofendido com o meu irmão, eu tenho que ir a ele e falar para ele do que eu estou sentindo, até que haja perdão de ambas as partes e que tudo fica bem diante de Deus. Busca auxílio de testemunhas. É muito importante dentro daquilo que vai ser, qualquer decisão ser tomada, daquilo que vai ser falado, que haja testemunhas. Isso traz uma segurança até para o próprio líder. Por isso que em devidas situações, muitas vezes não é bom conversar com uma pessoa, somente com uma pessoa. Você tem que ter ali testemunhas até para que evite um problema no futuro. Leve a questão à igreja. O grande alvo nisso tudo deve ser sempre o perdão e a restauração da comunhão entre as partes ofendidas. Ou seja, aquilo que não pode ser resolvido entre
as partes ofendidas, que leve até a igreja, mas o líder ele vai ter toda uma sabedoria ali para resolver todas as questões. Conflitos doutrinários, aí finalizando, na página 64, detectar a doutrina errada e estabelecer um plano, examinar ambas as partes, seja firme, mantenha a sã doutrina. Todo manifesto doutrinário, todo manifesto doutrinário, nós temos sempre que entender o seguinte: a partir do momento em que eu me estabeleço em uma comunidade cristã, eu me estabeleço em uma igreja, primeira coisa que eu tenho que saber é aonde que eu estou entrando, como que é a doutrina desta igreja, dentro dos moldes da palavra de Deus, como que é a teologia desta igreja, porque as teologias são várias, e aqui eu não estou dizendo que uma é melhor do que a outra, não, mas eu tenho que saber na igreja a qual eu me estabeleci, seja batista, assembleia, maranata, Deus é bom, presbiteriana, seja qual for, eu tenho que primeiro conhecer a igreja. Eu não devo ir à igreja por causa da placa, porque a placa eu achei bonita, eu achei o slogan, o logotipo da igreja eu achei bonito, eu vou participar. Não, tem algo muito mais importante que isso, que é a doutrina dessa igreja. Qual é o credo religioso que esta igreja ela participa? E depois descobrir também, analisar, se orientar de como é a liturgia desta igreja. Então, em primeiro lugar, como que é a doutrina desta igreja, o regimento interno desta igreja, tem um líder e as suas lideranças de departamentos. Todos que estão envolvidos ali estão como um acordo, se tornaram membro ali daquela denominação. Então, a partir do momento que se torna membro dessa denominação, estou membrado ali, eu assinei um termo de compromisso, ou seja, a partir do momento que eu membrei ali naquela igreja, eu estou como um acordo em tudo que está sendo feito lá. Não adianta depois ficar questionando a doutrina, questionando a doutrina é o ensinamento da igreja, ficar questionando o regimento interno, ficar questionando a liturgia da igreja. Não, é uma questão de saber de forma antecipada. E, no último lugar, não estiver satisfeito, não adianta ficar batendo de frente com o sistema, com o pastor, seja quem for, com o líder. Não está satisfeito, procura um outro lugar. Então é muito importante ressaltar isso. Se eu for participar de uma igreja, seja ela qual for, eu tenho que conhecer primeiro, eu tenho que me familiarizar. E estando em comum acordo com tudo que está acontecendo ali, eu com certeza serei participativo, estarei em comunhão com as lideranças, respeitando as lideranças. E isso é muito importante, porque ao contrário disso, isso traz prejuízo para a obra de Deus. Eu não tenho que ser oposição ao meu líder. Não, eu tenho que amá-lo, eu tenho que orar por ele, e aquilo que muitas vezes não está sendo feito de forma correta, é porque nem todo líder é ser humano, está sujeito ao erro. Então, eu não posso esquecer, segundo a orientação da palavra de Deus, que eu tenho que estar sempre em oração pelos meus líderes. Deus abençoe. E aí, mais de uma aula posteriormente vamos ter.